abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo o doutor Fábio Rossi, que é cirurgião vascular, para falar tudo sobre varizes e trombose também, as doenças vasculares. A gente vai tentar conectar aqui o doutor por Skype também, assim você pode acompanhar por imagens o doutor Fábio Rossi, mas já dou as boas-vindas aqui pro doutor. Como que você está, hein, doutor? Bom dia. Bom dia, Danilo, é um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo convite, bom dia a toda a sua audiência, estamos aqui à disposição. Já fiquei sabendo, viu, doutor, a gente já que anunciou aqui o Silvio Brito na segunda parte, o Caetano aqui já me avisou que você também toca um pandeiro, uma percussão aí, é verdade? Sim, eu gosto muito de música, né, música popular, gosto muito de samba. Eu acho que a gente já está se vendo pelo Skype, né? Posso desligar o celular? Deixa eu ver aqui com o nosso produtor aqui se já está ok. A gente desliga aqui por telefone. Vamos ver aqui, na linha 1 ou 2? Vamos ver. João, na linha 2? Na linha 2? Bom, vamos ver. A gente vai tentar colocar o doutor por imagem também, assim, claro, quem está no nosso canal do YouTube, apesar de rádio ser som, né? Quem está na nossa audiência aqui, na nossa transmissão online, virtual, pode acompanhar o doutor também pelo YouTube. Bom, enquanto a gente conecta aqui, parece que a imagem veio, mas enquanto não vem o som, a gente deseja já aqui um bom dia para os nossos ouvintes. O J. Botelho, de Nepomuceno, Minas Gerais, ligado aqui na programação. A Loreta já mandou mensagem para cá também. Quem mais? O final de telefone 2842, quem que é? O Robson Guerreiro mandou mensagem. O Severino da Pai, de Cananéia, muita gente já participando aqui. O João da Silva, Helenice, o Luiz Pérez, Maurício, Rubens Barbosa, ouvintes que participam do nosso chat do YouTube. Bom, se não der para a gente conectar aqui o doutor por Skype, a gente vai por telefone mesmo, viu, João? Não tem problema, tem vários ouvintes aqui já mandando mensagens querendo saber, né, das dúvidas. Opa, estamos aqui já? Vamos ver. João, tudo certo aqui na 2? Opa, João correndo aqui. Doutor, agora sim, estamos te vendo e te ouvindo perfeitamente. Tudo bem, prazer, pessoal. Desculpa aí, eu tive um pouquinho de dificuldade, que eu estou num congresso aqui em Ribeirão Preto, está tudo muito corrido. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Estamos juntos aqui para conversar um pouquinho sobre trombose, varizes. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Ó, o doutor na estica aí, hein? Por isso que teve essa demora aí. O doutor estava se preparando para entrar aqui na rádio. Bom, doutor, vamos lá. As principais doenças vasculares, ou as mais comuns, que a gente muito fala, é varize e trombose. É isso? Sim, assim, são as mais populares, como você falou. As varizes, elas acometem, se a gente for pensar em todas as suas fases da doença, desde vasinho, aquelas telangiectasias que as mulheres gostam muito de fazer aplicação por causa do problema estético que ela traz, e até as varizes, trombose, elas são todas componentes de um problema chamado insuficiência venosa, né, que é uma dificuldade do sangue circular através das veias, que é um dos vasos sanguíneos. Para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona o sistema circulatório, a gente tem o coração bombeia o sangue através das artérias, e esse sangue vai para os órgãos, tecidos e membros, e todo esse sangue que chega nas pernas, ele tem que circular de volta pelo coração, e ele circula de volta através das veias. As varizes e a trombose venosa, a embolia pulmonar, elas são uma doença do sistema venoso. Então a gente pode conversar um pouquinho sobre elas, né? Não sei se você quer fazer alguma pergunta específica, Danilo. Doutor, só explicar então rapidamente aqui para o nosso ouvinte. Vamos falar de varizes. As varizes, então, elas são as veias que ficam dilatadas, elas são insuficientes, é isso? Isso. A gente tem as veias, elas são divididas em veias superficiais e profundas, né? As varizes nada mais são que as veias do sistema venoso superficial que ficam logo abaixo da pele, elas se tornam dilatadas.
Dentro dessas veias que ficam embaixo da pele, a gente tem algumas válvulas que elas direcionam o sentido do sangue sempre no mesmo sentido. Quando essas válvulas elas se tornam insuficientes, e dependendo de alguns fatores de risco também, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo em pé, ou usuários de hormônio, né, feminino, né, a gente sabe que o anticoncepcional é um dos fatores de risco, a obesidade, trauma, né, quando bate nessa veia e machuca a parede da veia, essa válvula ela vai ficando insuficiente e a veia vai se dilatando e se tornando como se fosse uma serpente, né, ela fica meio tortuosa, e isso que caracteriza a varizes. Aí o sangue fica meio parado ali, né? E além de ter a parte estética, obviamente, né, ela se torna visível, também ela é um fator de risco para a trombose. A gente chama, quando a trombose atinge o sistema venoso superficial, que são essas veias abaixo da pele, a gente chama de tromboflebite, que ela dá uma sensação muito desconfortável, dolorosa, quando esse processo ocorre. Doutor, mas toda varize ela é perceptível? Você comentou da parte estética ali, não é? Mas toda varize ela é perceptível ou nem sempre? Nem sempre. Quando a varizes acomete esse sistema superficial que fica logo abaixo da pele, a gente consegue enxergar a olho nu mesmo, né? Então a gente faz o exame físico da paciente, a gente consegue observar. Agora, existem algumas varizes, Danilo, que elas ficam mais internas, né, que a gente chama sistema venoso profundo. Ficam intermeando a musculatura. Então, a gente não consegue enxergar o olho nu, então a gente faz um exame, que é um exame não invasivo, que a maioria dos consultórios vasculares hoje tem, né, que é o ultrassom, o Doppler vascular. Então, um aparelhinho que emite ondas de ultrassom, e através dessas ondas a gente consegue ver as varizes e a trombose do sistema venoso profundo, de uma forma não invasiva e não dolorosa. Mas se o paciente não percebe, não consegue ver também, não é? E não tem sintomas, quando que ele precisa procurar um médico? De que forma que o ouvinte precisa acender o alerta de que pode ter algum problema aí, hein, doutor? Então, quando o paciente é assintomático, e a maioria dos pacientes são, geralmente a procura é pela causa estética mesmo, né, que é a maior parte dos atendimentos, dos consultórios principalmente. Depois a gente pode falar um pouquinho dos casos mais graves, quando existe necessidade de internação. Geralmente é um caso que tem ou poucos sintomas, né, ou o paciente procura pelo motivo estético. Agora, quando o paciente começa a ter sintoma, e quais são os sintomas principais? Inchaço nas pernas, principalmente na região do tornozelo, dor, sensação de cansaço, desconforto, principalmente quando faz esforço físico, ou o paciente permanece muitas horas de pé, aí a gente já tem que pensar que existe essas varizes internas, e aí a gente faz esse exame, esse ultrassom, que a gente consegue facilmente identificá-las. Existe Perdão, diga lá. Pois não, por favor. Não, por favor, complete, doutor. Então, nessas situações, quando você identifica uma insuficiência grave, aí existe indicação de tratamento. O tratamento, hoje, das varizes, ela se modernizou demais nos últimos 10 anos, a gente tem várias opções terapêuticas, todas elas cada vez menos invasivas, né? Isso significa o quê? Que o paciente não precisa permanecer no hospital, a maioria das vezes esses pacientes recebem alta no mesmo dia, né? E algumas dessas cirurgias a gente consegue até mesmo fazer no consultório, e o retorno às atividades habituais é muito mais precoce. Antigamente, para a gente fazer a cirurgia de varizes, a gente entrava com uma haste metálica, amarrava essa varizes e puxava ela, né? Entre aspas, arrancava. Hoje a gente tem técnicas por catéter que a gente consegue queimar a veia por dentro, a gente consegue ocluir, obstruir essa veia sem a necessidade de tirá-la, né? Que é o laser, a radiofrequência, o tratamento por espuma, né? E esses são as técnicas principais
que a gente usa hoje nos pacientes que possuem varizes. Esse aí é o chamado escleroterapia, é isso, doutor? Então, a escleroterapia é o processo de injetar uma substância dentro do vaso. Isso você pode fazer no vasinho fininho, né, que as aranhas vasculares, os vasinhos que a mulher procura muito para fazer aplicação. Isso é feito no consultório. E também esses mesmos vasos a gente pode tratar hoje com laser também, né, que é uma outra técnica de tratamento. E a escleroterapia também pode ser usada, que é a técnica de espuma, nas veias mais grossas, principalmente no estágio mais avançado da doença, quando o paciente desenvolve úlcera varicosa, aí é uma outra situação bem mais grave, e aí em algumas situações a gente usa a escleroterapia também nessa situação. São várias perguntas aqui dos nossos ouvintes, a gente vai registrar aqui daqui a pouquinho, mas tem tanto homens e mulheres aqui já se manifestando. Essas doenças, elas têm predominância mais em homens, mais em mulheres, em ambos, doutor? Na realidade, a prevalência ela é muito semelhante entre homens e mulheres. O problema é que assim, a mulher procura o vascular com muito mais frequência, porque ela se importa muito mais, né? Começa a aparecer o vasinho, né? Ela já procura por motivos estéticos. O homem geralmente procura numa fase mais avançada da doença, que na realidade nem sempre isso é bom. A gente deve lembrar, esse é até um alerta, que aqueles pacientes que têm varizes que, né, mesmo que sejam superficiais, que não tem uma conotação tão grave, isso aumenta o risco em 5 a 7 vezes do paciente ter trombose, que trombose já é um caso mais grave, porque o trombo, quando ele se forma no sistema venoso profundo, não no superficial, que o prognóstico não é tão ruim, né, esse trombo ele pode trazer repercussões locais, como dor, edema, inchaço, e nas fases mais tardias, até úlcera varicosa, num processo que a gente chama de síndrome pós-trombótica, ou quando esse trombo se desloca pela corrente sanguínea, né, um pedacinho desse trombo que está lá na veia profunda, ele se desloca, se desprende, através da corrente, chega no pulmão, num processo chamado de embolia pulmonar, que pode ser muito grave. A embolia pulmonar é a terceira causa de mortalidade nos países ocidentais, ficando atrás apenas do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular cerebral. Estamos entrevistando aqui na Rádio Bandeirantes, no Do Bom e do Melhor, o doutor Fábio Rossi, que é cirurgião vascular, e o tema do Plantão Médico Bandeirantes de hoje é doenças vasculares. A gente está falando sobre varizes, vamos entrar aqui em trombose também, mas ainda de varize, para a gente fechar, doutor, em quais casos, então, é recomendável a cirurgia? Já num caso muito avançado, muito grave? Na realidade, quando você tem varizes, né, e a varizes pode ser de grosso calibre, mesmo que ela seja sintomática, de uma forma geral, a gente indica o procedimento, porque o procedimento é um procedimento minimamente invasivo, de baixíssimo risco, e que se o paciente permanece com a varizes e ele desenvolve a tromboflebite, ela dificulta muito o tratamento e pode trazer dor crônica para o paciente. Então, a gente indica nessas situações. E nas mulheres, né, que se incomodam com a parte estética, muitas têm até piora da qualidade de vida, lembrando que doença, o conceito da Organização Mundial de Saúde, não é só o que dá dor, mas que também traz consequências à qualidade de vida. Então, hoje também, a gente indica, né, nessas pacientes, quando existe microvarizes associadas às telangiectasias, que são aqueles pequenos vasos, a gente chama de vasos nutridores. A gente também faz a microcirurgia de varizes por técnica convencional, até com laser, e a gente indica o tratamento também para essas pacientes. Bom, vamos colocar aqui já algumas perguntas que o João Rossetti, o incansável João Rossetti, separou aqui pra gente. Vamos colocar a primeira, que chega aqui por áudio, viu, doutor? Vamos colocar pois aqui. Não. Grande Rossetti, um abraço. Tá aqui, vamos lá. Olá, muito bom dia a todos. Aqui é Alexandre Cassiano, de São Bernardo do Campo. E eu gostaria de perguntar ao doutor a seguinte questão. Eu fiz
Eu tenho varize desde os 18 anos, eu fiz safectomia aos 25 nas duas pernas e depois disso eu ganhei peso e as varizes retornaram. A alegação médica de sempre é que eu preciso emagrecer para poder voltar a tratar corretamente. Isso está correto? A medicina não tem nenhum outro artifício para tratamento sem relação entre o ganho de peso? O senhor poderia esclarecer, por favor? Muito obrigado. Claro. Excelente pergunta, é uma pergunta muito frequente. Bom, só para você ter uma ideia, entre 20% a 30% dos pacientes que fazem cirurgia de varizes, se a gente acompanhar eles por 10 anos, eles acabam desenvolvendo recidiva mesmo, né? Isso, infelizmente, quando a gente trata as varizes, a gente não está tratando a causa, né? É uma consequência. O que você tem chama-se insuficiência venosa crônica. Em medicina, tudo que tem crônica não tem cura, tem tratamento. A obesidade é um dos fatores de risco para o desenvolvimento das varizes e também aumenta a chance de recidiva. Tudo isso você tem que colocar na balança, né? Quando a gente trata, é por isso que é importante a consulta, conhecer caso a caso, né? A medicina, a gente estabelece uma conduta de uma forma para grande parte da população, mas sempre tem, né, aquela história, caso a caso. Então a gente considera qual que é o risco para você de ter essas varizes, qual que é o benefício, né? Então, se você conseguir reduzir um pouquinho de peso, o que vai acontecer? Você vai ter menor risco de ter uma recidiva. Mas se você tem muita dificuldade, está te incomodando muitas varizes, eu não vejo problema nenhum você operar suas varizes, né? E também levando essa melhora da parte do ganho ponderal, né? Fazer um tratamento com a nutricionista, né? Fazer exercício físico, para você perder peso, porque obesidade não é só um problema para as varizes, né? Aumenta risco de casos de aterosclerose, né? Que são os principais problemas, que é o infarto e o derrame a longo prazo. Então, sem dúvida nenhuma, as varizes você tem que tratar, mas também esse problema de ganho ponderal, ainda mais que parece pela voz que você é jovem, é muito importante também você tratar. A ouvinte Ana Maria, de São José dos Campos, pergunta: já fiz radiografia na perna, o vascular não viu nada. Por que continua queimando tanto, doutor? Bom, a radiografia, né, é um exame que usa radioisótopo, né, um raio-x. Ela deve estar falando de flebografia. A flebografia é um exame que você pega uma veia e injeta contraste, e você faz raio-x para ver como é que está a situação dentro do vaso. A flebografia, ela é considerada o método padrão ouro, né? Eu não estou vendo a flebografia, não posso dar detalhes, mas eu aconselho você procurar o vascular, né, com esse exame radiológico, para a gente poder observar com mais calma, né? Porque assim, é muito difícil falar sem ver a imagem, né? Esse método que você falou é um método de imagem. Então, só por uma descrição assim, fica muito difícil eu passar para você qual que seria a melhor conduta. Doutor, uma relação interessante aqui para a gente abordar também, não é? É sobre os adolescentes que passam muito tempo no computador, principalmente agora os gamers, né? Os youtubers que ficam sentados nas cadeiras fazendo transmissões ao vivo na internet durante 4, 5, 6, 7, 8 horas, né? E ficam sem se levantar, sem se movimentar. Do ponto de vista vascular, essa atitude pode predispor uma trombose, não pode não? Perfeito. Durante a pandemia, teve uma mudança de hábito muito grande, né? Para a gente que começou a trabalhar em home office, né? E as crianças homeschooling, e aí já tinha o hábito de ficar na frente do computador, como você falou, os gamers, né? E criança e adolescente é muito difícil ter trombose, mas durante a pandemia, no consultório, a gente viu alguns casos, principalmente de gamer, como você falou, que permaneciam horas na frente do computador, e a gente é muito curioso, a gente foi fazer uma investigação, né, procurar os trabalhos, e eu fui surpreendido que nos últimos 10 anos a gente teve 15 casos de óbitos no mundo inteiro em gamers, né, porque ficavam muito tempo na frente do computador. Isso, né, é um alerta, né, para os pais,
para que, pelo menos a cada 2 horas, né, a criança que está ali toma bastante água, dá uma caminhada, né, não só as crianças, mas a gente também que fica muito tempo hoje trabalhando na frente do computador, lembrando que todo o retorno venoso da circulação das pernas, ela depende da musculatura da panturrilha, que a gente chama bomba cardíaca periférica. Quando você faz flexão e extensão, a gente está andando, a gente faz milhares de vezes isso, o sangue ele é ejetado em direção ao coração. Se você ficar muito tempo parado, né, principalmente sem tomar água, né, a gente esquece de tomar água também, e aí não vale Coca-Cola, não vale café, porque esses medicamentos, eles acabam, essas substâncias, né, a cafeína, elas acabam até desidratando ainda mais a gente, então quer dizer, é água mesmo. Então é muito importante fazer esse alerta para as crianças e para quem está trabalhando horas na frente do computador. Separamos aqui mais uma pergunta de ouvintes repercutindo bastante aqui a entrevista com o Dr. Fábio Rossi, cirurgião vascular, agradecendo já pelos esclarecimentos aqui do doutor. Vamos colocar mais uma. Bom dia a todos, é Daniel Vespasiano, aqui de Suzano. A pergunta é a respeito da erisipela. É um problema circulatório, mas qual seria o melhor tratamento nesses casos? Muito obrigado, estou ligado. Bom programa. Bom, a erisipela é uma doença também de um vaso sanguíneo, mas é uma doença mais dos vasos linfáticos, né? Quando você tem uma insuficiência venosa grave, avançada, você tem um linfedema, né, e uma hipertensão nesses vasos secundária, ou você pode ter uma causa congênita também. Aí o que acontece? Qualquer machucadinho no pé, pode entrar uma bactéria e a bactéria causar a erisipela ou a linfangite. Bom, primeiro cuidado é tomar cuidado para não ter micose entre os dedos dos pés, na unha, que é a principal fator de porta de entrada para que isso aconteça. Então, tá olhando sempre, deixando entre os dedos do pé sequinho, né? E também tem que procurar um vascular, porque depende de uma série de situações, mas de uma forma geral, o que eu recomendo é sempre que possível levantar a perna, né? Deixar as pernas levantadas, usar meia elástica. Em algumas situações é necessário o uso crônico de antibiótico. A gente usa muito a penicilina benzatina, que é a bezetacil, né, nos pacientes que não têm alergia, para tentar evitar de uma forma profilática, né, que a erisipela se repita. A gente sabe que cada episódio de erisipela é muito ruim, porque predispõe ainda mais para um outro. E a gente precisa investigar a causa também, né? Se for causa secundária, ela pode ser secundária a uma insuficiência venosa, uma obstrução venosa, né? Até uma trombose crônica que você possa ter. Então, realmente, mais uma vez, infelizmente, não dá para a gente resolver isso aqui apenas com uma conversa. Tem que fazer realmente uma consulta. Olha só essa pergunta do Felipe de Barretos. O caso da cantora Clara Nunes, que faleceu ao fazer uma cirurgia para retirar varizes em 83, assustou muita gente. A cirurgia apresenta algum risco nos dias de hoje? No caso da Clara Nunes foi uma reação alérgica, né? Um componente aí do anestésico. Mas respondendo aqui para o ouvinte, a cirurgia apresenta algum risco, doutor? Bom, o que você comentou, né, é bom, né, explicar muito bem que a Clara Nunes não morreu por causa da cirurgia. Realmente foi um choque anafilático. E choque anafilático acontece em qualquer tipo de cirurgia, né? Não apenas a cirurgia de varizes. A cirurgia de varizes, ela é de muito baixo risco, ela é uma cirurgia de superfície, a gente não invade cavidade, como eu falei para vocês, hoje a gente tem técnicas minimamente invasivas, né, que a gente praticamente nem faz corte, mas são só furos, né? E assim, é muito raro mesmo o paciente ter alguma complicação hoje, graças a Deus, em cirurgia de varizes. Muitos ouvintes aqui no nosso chat do YouTube, a Francisley Araújo, bom dia, passei por um processo cirúrgico já faz alguns anos, tenho observado que estão voltando, estou usando meias para que não se agravem, aquelas meias, né, de compressão. As meias de fato ajudam, doutor? Sim, elas ajudam muito. Recentemente saiu um consenso europeu da Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular, né, porque a gente
não indicava para todas as situações a elastocompressão, que é o uso dessas meias, e assim, eles trouxeram, né, um nível de evidência bastante razoável para indicar praticamente em todas as situações clínicas, desde do aparecimento de vasinho, de uma forma de prevenir, né, durante o trabalho, até nos casos mais graves, no pós-operatório de cirurgia de varizes, no linfedema, na erisipela, né. Realmente hoje a gente sabe que a elastocompressão realmente traz benefícios clínicos, né, para o paciente portador da insuficiência venosa crônica e do linfedema primário ou secundário também. Muitas mensagens aqui de áudio também para o Dr. Fábio Rossi, que é cirurgião vascular, falando sobre doenças vasculares. Vamos colocar mais uma aqui. Bom dia a todos, é Daniel Vespasiano, aqui de Suzano. A pergunta é a respeito da erisipela. É um problema circulatório, mas qual seria o melhor tratamento nesses casos? Muito obrigado, tô ligado. Acho que essa já foi respondida, né? Vamos colocar mais uma aqui. Oi, bom dia. Eu já operei as varizes 4 vezes, não tenho mais as safenas. Tirei todas as minhas safenas. Tive que tirar, né? E agora eu tô com 51 anos e gostaria de fazer musculação. É viável isso? Nem que seja uma moderadinha, uma musculaçãozinha moderada, que tô com 51, né? Tem que fortalecer os músculos para segurar os ossos. É isso aí. Bom dia, obrigado para você. Obrigado, bom dia para vocês e acompanho sempre o programa. Obrigado. Meu nome é Paula, sou de Santos. Obrigado, Paula. Então, doutor. Paula, exercício físico é ótimo, né, de uma forma geral, para quem tem insuficiência venosa e também insuficiência arterial. Só que quem tem varizes, já operou, recidivou, provavelmente você deve ter algum refluxo, né, no sistema venoso ainda que permaneceu. E a musculação, quando você usa muito a prensa, principalmente do abdômen, né, porque você faz força, você usa a musculatura abdominal, você força um pouquinho a coluna do sangue em direção às pernas. Então, não é o exercício mais recomendado se você realmente tiver esse refluxo. Então, é importante você, infelizmente também, né, ou felizmente, você procurar o médico para fazer ultrassom, para tentar identificar se você não tem uma variz interna que esteja provocando a permanência recidiva dessa, porque a musculação realmente traz esse problema. Para você seria mais recomendado uma natação, hidroginástica, né, até que você consiga identificar por que você teve essa recidiva das varizes. Mais uma pergunta aqui para o doutor Fábio Rossi. Bom dia, doutor. Bom dia, Danilo Lobato. Meu nome é Flávio. E eu queria saber um pouco mais a respeito sobre embolia gordurosa, quando há uma fratura e se acomete mais em idosos e alguns acabam incorrendo em óbito. Eu quero saber a gravidade, o que pode ser feito quando há uma fratura, um acidente e incorre em embolia gordurosa e acaba afetando o sistema pulmonar até cardíaco. Um bom dia, meu nome é Flávio Akira, eu sou aqui do Parque São Lucas, São Paulo, Zona Leste. Bom, primeiro, embolia gordurosa é bem raro, né? Ela ocorre quando a gordura invade o sistema venoso e essa gordura ela acaba atingindo o pulmão. Ela está mais relacionada com trauma grave, né? Politrauma ou ferimento por arma de fogo, arma branca, tumores que invadem a circulação. Ela é muito rara, é muito mais comum a embolia pulmonar, né, por trombo mesmo, né, que são esses trombos que se formam no sistema venoso, que é a trombose venosa, e acaba embolizando, que é a terceira causa de mortalidade cardiovascular. Então, provavelmente não foi gordurosa. Que às vezes o não especialista ele confunde um pouco, né, o público leigo, mas provavelmente foi uma trombose venosa mesmo por coágulo sanguíneo, não por nessa situação. Agora, como eu falei, pois não. Não, diga lá, complete, por favor, doutor. Então, precisaria saber melhor qual foi a história, né? Mas, assim,
Basicamente é isso que eu falei para você. Bom dia a todos, meu nome é Alex, eu sou motorista de aplicativo. Eu trabalho cerca de 12, 14 horas por dia. Agora eu vou trabalhar mais, né? O preço do combustível do jeito que tá. Só que eu sinto muita dor nas pernas, principalmente à noite e no decorrer da madrugada. O que eu devo fazer para que isso não aconteça? Bom, a primeira recomendação nessa situação, isso não é só para você, para todo mundo que trabalha nessa situação, o uso de meia elástica mesmo, né? No período do trabalho, ajuda muito. Motorista, professor, quem trabalha com TI, né, que fica muitas horas game, assim, na realidade hoje a maioria das profissões, né, a gente fica muito tempo parado, o uso da meia elástica, ela ajuda bastante, principalmente nos pacientes que têm sintoma. Agora, da mesma forma, a gente precisa investigar por que você tem tanta dor. E aí também seria bom você procurar um vascular, fazer uma consulta, um ultrassom das pernas, né, para a gente poder identificar se existe algum fator mais grave aí que está causando essa dor. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Dr. Fábio Rossi, cirurgião vascular. Muitas dúvidas, muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes. O Antônio, do Grajaú, ele quer saber se ele pode usar os canelitos de compressão, doutor. Pode sim, né? Existem várias formas hoje de compressão, né? Tem meia elástica, tem faixa elástica, tem esses canelitos, né? Tem bastante coisa, tem bastante novidade também, né? Porque existe um conceito na sociedade de uma forma geral que o uso de meia elástica é muito desconfortável, né? E recentemente eu tive numa fábrica aqui no interior de São Paulo, né? Não vou citar o nome, mas assim, que faz meia elástica. É impressionante a quantidade de tecnologia que a gente aplica, né, na fabricação dessas meias, né? A gente tem coisa muito mais moderna, né, e muito mais confortável. Então, realmente, e o canelito é uma das opções que a gente tem hoje para o tratamento. Mais uma mensagem de áudio aqui para o doutor Fábio Rossi, vamos ouvir. Bom dia, Danilo, tudo bem? Parabéns aí pelo programa. Eu sou Gilberto, aqui de Santo Amaro. A minha pergunta ao doutor. Doutor, a minha mãe tem 81 anos, é portadora de Chagas, hipertensa e diabética. E tem constantemente inchaço nas pernas. O cardiologista já informou que o problema não é cardíaco. E também já foi ao vascular, usou meias e nada. O que pode ser isso, doutor? E o que o senhor sugere? Um abraço e obrigado. Bom, bom dia. Se por um acaso, né, ela já passou no cardiologista, foi descartada a parte cardiológica e o vascular também descartou, né, provavelmente, se sua mãe permanece muitas horas sentada, é aquilo que a gente conversou ainda agora, né, a musculatura da panturrilha, da batata da perna, ela é super importante para o retorno venoso. Se ela ficar muitas horas parada, né, o sangue fica parado na perna e incha a perna. Aí nessa situação seria elevar os membros da sua mãe, também usar meia elástica, ajuda bastante. Também temos medicamentos, né, que também auxiliam no retorno venoso desses pacientes. A Loreta de Santana pergunta o seguinte: doutor, eu não tenho varizes aparentes, mas eu posso fazer o uso das meias? Tem algum problema? Se ela não tem varizes aparentes, ela é assintomática, né, eu não vejo muito motivo para ela usar a meia elástica, né, a não ser que ela tenha uma forte predisposição familiar e ela queira usar para evitar que apareçam vasos na perna. Meia elástica nunca é demais, né, é sempre uma prevenção, ela é confortável, né, eu mesmo não tenho, assim, tenho um pouquinho de vasinho, mas como eu sou cirurgião, permaneço muitas horas, eu uso na minha atividade profissional. Doutor, para a gente encerrar e para a gente ajudar aqui o nosso ouvinte, de que forma que a gente pode prevenir? Claro, os hábitos de vida, uma alimentação saudável, mas não é só isso. Mesmo uma pessoa saudável, no seu caso, no caso do nosso ouvinte que passa muito tempo em pé ou sentado, não é? De que forma que a gente pode prevenir, então, o aparecimento dessas doenças? Bom, basicamente ter uma vida saudável, né? Se alimentar bem, né, fruta, legume,
Todas as frutas e os legumes, eles são ricos em tanino, né, que são vasoconstritores, a atividade física, né, se hidratar bem, procurar evitar comer comida gordurosa, procurar evitar usar hormônios, né, não só femininos. Hoje tem muita gente usando por causa da academia, precisa tomar cuidado, né, alguns, né, pacientes têm predisposição à trombose, né, também pode ser um fator que pode levar a trombose. A gente tem também toda a ideologia de gênero, muita gente usando hormônio por essas causas também. O uso do hormônio é uma coisa muito séria, né? Tem que ser sempre feito com acompanhamento médico. E levar os membros sempre que puder, né? Quando começar a aparecer vasos e ter dor na perna, procurar um vascular para fazer uma consulta, para ter uma orientação mais concentrada no caso clínico de cada paciente. Olha, o doutor está participando de um congresso, né? A gente precisa encerrar aqui o bate-papo, mas a gente já convida, né, o doutor para uma próxima, porque o que tem de mensagem, de pergunta aqui para o doutor Fábio Rossi, a gente não conseguiu, claro, atender a todos os nossos ouvintes. O doutor tem uma página, né, no Instagram, dr.fabio.rossi_vascular, e lá tem várias dicas, né? O doutor tá conectado ali, sempre trocando com quem manda mensagem, não é, doutor? Isso mesmo, muito obrigado pela oportunidade, né? A gente tem essa página, a gente trabalha também no Instituto Venoso, Instituto.Venoso, né? Também é super fácil achar na internet, que é um centro de pesquisa, de desenvolvimento de equipamento, de tratamentos, né? Cada vez mais modernos. E estamos à disposição de todos vocês também, se quiserem também chamar outro dia para a gente conversar um pouco mais, estou à disposição. Agradeço ao meu amigo Caetano, ao Danilo, né, pela oportunidade, e um bom fim de semana a todos vocês. Agradeço o Caetano também pela ajuda aí, pela ponte. Doutor, bom congresso aí, bom evento, e a gente se fala numa próxima oportunidade. Bom fim de semana, hein?